meus amores! Bem-vindos para nossa live da semana. Segundona. Toda segunda às 9h05. Tô alguns minutinhos atrasada aqui que tô fazendo os ajustes. Mas toda segunda temos a nossa live, nosso encontro aqui ao vivo, onde eu sempre trago algum tema e abro para perguntas também. Perguntas tanto que eu recebo ao longo da semana, aqui no Instagram, ou das minhas alunas, e até mesmo perguntas que eu recebo aqui durante a live. Então eu sempre respondo aqui para quem tá ao vivo comigo, sempre tem prioridade aqui nas perguntas, tá bom? Oiê, oi Luzia, boa noite. Está me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem aí? E, gente, a live de hoje é um tema muito massa. Deixa eu até botar aqui. Um tema que eu tava refletindo sobre a minha história essa semana, sabe? Deixa eu botar aqui. Aí, massa. Hoje a gente vai falar sobre a boa intenção por trás de você trabalhar com algo que você não ama. A boa intenção por trás de você trabalhar com algo desconectada da sua essência. Andressa, você ficou louca? Como assim a boa intenção por trás disso? Sim, existe uma boa intenção por trás de você trabalhar com aquilo que você não ama. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu estava refletindo sobre a minha história, sobre o que eu vivi, muito sobre o porquê de eu ter ficado 7 anos no mundo corporativo fazendo algo que eu não amava, né? E aí eu cheguei nesse tema, né? Que é a boa intenção por trás de você trabalhar com algo que você não ama. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, eu queria primeiro te perguntar, né? Para você que tá aqui, para você que entrou ao vivo aqui, como que você se sente com relação ao seu trabalho hoje? Como que é para você essa sua relação com o seu trabalho? Comenta aqui pra mim como que você se sente com relação ao seu trabalho hoje, pra quem tá ao vivo aí. Oi meninas, Gé, maravilhosa, Gi, boa noite. Boa noite, bem-vindas. Gente, pra quem tá assistindo o replay, pra quem entrou agora, a gente vai falar hoje sobre a boa intenção por trás de você trabalhar com aquilo que você não ama, ou a boa intenção por trás de você trabalhar de forma desconectada da sua essência. Porque o que acontece muito, né? Às vezes, a pessoa até tá na área, né, daquilo que ela ama, mas ela ainda sente que não tá extremamente conectada com a essência dela. Então, isso serve para você também, que sente que ainda não tá 100% conectada com a sua essência no seu trabalho, que sente que falta ainda aquela conexão mais profunda. Então é disso que a gente vai falar na live de hoje, tá bom? E, dando um recadinho aí, antes de a gente entrar no tema da live de hoje, se vocês forem ali no meu perfil do Instagram depois da live, vocês vão ver que tem um link lá, e esse link é uma novidade. Do dia 29 de fevereiro ao dia 4 de março, vai ter o desafio Conectar-se, que vai ser uma série de 5 aulas ao vivo e gratuitas que eu, junto com a Valentina Slaviero, que é minha amiga, vamos dar para vocês um presente, onde o objetivo é trazer nessas 5 aulas conteúdo para que você se reconecte com a sua essência, trabalhe feliz e se sentindo bem consigo mesma, mesmo que você ainda não faça aquilo que você ama, tá? Então, o objetivo desse desafio Conectar-se é você se sentir bem com você mesma, você trabalhar feliz e você se reconectar com a sua essência. Então, tanto eu quanto a Valen, a gente vai trazer muito conteúdo aí, é um desafio mesmo, vão ser 5 dias de conteúdo com exercício gratuito e ao vivo para vocês. E a gente está preparando tudo com muito carinho. Então vai lá no link do perfil do meu Instagram, se cadastra no link que tá lá, porque para receber as aulas, né, e para participar você precisa se cadastrar, tá bom? Então tem um link aí no meu perfil e você vai fazer o cadastro. E quem estiver no meu grupo do Telegram, que tá tudo lá no cadastro explicadinho, tá?
quem estiver no grupo do Telegram vai receber o resumo das aulas e as aulas vão ficar disponíveis só por 24 horas para quem estiver lá no grupo do Telegram. Então, por exemplo, dia 29 começam as aulas gratuitas, né? E aí dia 29, a aula do dia 29, ela vai ficar disponível do dia 29 ao dia 30. Mas ela vai ficar disponível só para quem estiver dentro do Telegram. E aí lá no Telegram vai ter a aula disponível durante 24 horas e vai ter também o resumo da aula entregue lá pelo Telegram. Então o que você tem que fazer? Você tem que se cadastrar no perfil, no link que está no meu perfil aqui do Instagram, se cadastre no desafio para você participar, para você receber as informações das aulas, dos horários, tudo certinho. Cadastrou lá, pede para entrar no grupo do Telegram e aí você entra no grupo do Telegram e acompanha tudo lá com a gente, tá bom? Então, muito bacana, um desafio aí, 5 aulas ao vivo, gratuitas, para você se reconectar com a sua essência, trabalhar feliz e se sentir bem consigo mesma, mesmo que você ainda não trabalhe com aquilo que você ama. Se você já trabalha com aquilo que você ama, maravilhoso, que só vai expandir cada vez mais. Então, quem sentir aí de estar com a gente nessas 5 aulas, vem que vai ser bem bacana, tá? E aí, bora falar da boa intenção por trás de você trabalhar com algo que você não ama? Vamos lá? Então, quem tá ao vivo aí, comenta aí pra mim como que é a sua relação com o seu trabalho hoje. Como que você se sente com relação ao seu trabalho hoje? Quero saber. Lisa, boa noite. Comenta aí pra mim que eu quero saber. E ó, coraçãozinho na live, né? Coraçãozinho, coraçãozinho. Vocês sabem que eu sou lua em câncer aqui, adoro coraçãozinho. Manda aí. Gente, eu tava pensando aqui esse final de semana, né, sobre a minha jornada, assim, sobre o meu trabalho e refletindo também sobre por que eu fiquei tanto tempo trabalhando com algo que eu não amo, né? Às vezes eu vejo pessoas que, tipo, é uma vida inteira, né? São 15, 20, 30 anos, às vezes, fazendo aquilo que não gosta, porque fala que tem que trabalhar agora para viver na aposentadoria, né? Eu, graças a Deus, foram só 7 anos, mas 7 anos é muita coisa. Então eu fiquei refletindo, por que eu fiquei 7 anos fazendo algo que eu não amava? Por que eu demorei 7 anos no trabalho para entender que o que eu realmente amava e que estava conectado com a minha essência era outra coisa, né? E aí eu cheguei nessa conclusão que existe uma boa intenção por trás disso, né? E eu queria compartilhar essa visão com vocês. O que eu percebi, né? Eu fiquei me questionando, assim, por que eu fui trabalhar com o que eu trabalhei, né? Por que eu fui para o mundo corporativo? Por que eu fiz o que eu estava fazendo? E aí eu refleti o seguinte... alguns de vocês sabem, outros não, né? Mas eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos, 4 anos mais ou menos. Meu pai faleceu. Então a minha mãe, ela sempre cuidou da gente, né? Sempre proveu tudo. Foi quem trabalhou e que nos sustentou, né? E nos criou, digamos assim. E teve um período que a minha mãe começou a passar por algumas dificuldades financeiras. Então tinha muitas coisas que a gente queria fazer e que a gente não podia, porque não tinha dinheiro, né? E a mãe não tinha dinheiro para nos dar, assim. E a gente passou por vários momentos de bastante dificuldade, sabe? Eu lembro de um dia que eu tinha 18 anos, assim, e eu vi minha mãe chorando por isso, porque ela não tinha 100 reais para me mandar. E eu nunca tinha visto a minha mãe chorando na vida inteira, sabe? Ela sempre preservou a gente das dores dela, das preocupações dela e tudo mais. Então, pra vocês terem ideia que aquele momento chegou num caos, literalmente, assim, tipo... Ela tava realmente mal e não conseguiu segurar, sabe? E aí, eu sempre ganhei, vários anos da minha vida eu ganhei bolsa de estudo nos colégios porque eu era atleta, então eu ganhava bolsa pra jogar, né? E aí eu sempre estudei em bons colégios particulares e tudo mais. E eu andava num público de pessoas que eram famílias que tinham uma situação financeira melhor do que a nossa e que podiam fazer muitas coisas, né? E eu muitas vezes queria fazer essas coisas com essas pessoas, com as minhas amigas, enfim, e não podia, e não tinha dinheiro pra isso, pra manter o mesmo padrão de vida, né? E quando eu vi minha mãe chorando essa vez e falando que
que não sabia mais o que fazer, e ela tava penhorando joias dela pra ter dinheiro pra me mandar. Na época eu morava em Porto Alegre. Eu falei, cara, eu quero sair do colégio, fazer uma faculdade, passar na faculdade, arrumar um emprego, ganhar bastante dinheiro para poder realizar os meus sonhos e realizar os sonhos da minha família. E poder ajudar a minha família, e poder dar conforto para minha mãe, poder dar conforto para minha família, poder ajudar eles a realizar o que eles quisessem, né? Eu me arrepio de falar disso. Minha mãe sempre teve um sonho de reformar uma das casas lá que eles têm. E eu sempre tive isso, assim, de ter muito dinheiro pra poder ajudar eles, né? De ser bem sucedida financeiramente pra ajudar eles. E aí, foi com essa motivação que eu fui procurar o meu trabalho. Foi por isso que eu fui fazer o que eu fui fazer. Então, assim, quando eu fui fazer o que eu fui fazer, eu nem pensei, sabe? Eu nem pensei se aquele trabalho era o que eu amava ou não. Eu não pensei se aquele trabalho era o que eu queria fazer pro resto da vida ou não. Eu nem sabia o que eu queria direito, sabe? Eu sei que o que eu queria, na verdade, no fundo, o que eu queria era trabalhar, ser bem-sucedida, ganhar dinheiro e ajudar minha família a realizar os sonhos deles e realizar os meus sonhos. Era isso que eu sabia. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho com essa visão, com esse desejo, você entra no looping do que todo mundo faz, né? De tipo, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, me sustentar, pagar os boletos, né? Pagar as contas, viver, comer, comprar um carro, comprar uma casa e constituir família. E a vida se resume nisso. E aí, talvez, quando, se possível, eu vou realizando os meus sonhos, né? Era esse pensamento que eu tinha. E aí, foi aí que eu cheguei nessa história, né? De qual é a boa intenção por trás de você trabalhar com aquilo que você não ama. A boa intenção por trás disso vem de uma necessidade humana que foi desenvolvida há muito tempo atrás e que a gente herdou, que é a necessidade de sobrevivência. Se a gente olhar na época, lá no início do surgimento da espécie humana, tinha uma necessidade de sobrevivência. À medida que a raça humana foi desenvolvendo, veio muito uma questão da sobrevivência, né? Se a gente olhar para o homem das cavernas, tinha muita questão da caça e de estar sempre em bandos e de sobreviver um dia após o outro. Depois a gente passou por um período de várias guerras, né, onde tinha essa questão da sobrevivência. A gente tem uma parte no nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que tem esse instinto de sobrevivência. Então, a gente naturalmente, intrinsecamente, dentro da gente, a gente tem um instinto de sobrevivência. Por que você, quando você encosta em algo quente, você automaticamente tira a mão, assim, é instantâneo? Porque você está se protegendo. Isso, nesse momento você acionou o seu instinto de sobrevivência. Então isso está dentro da gente, isso é herdado. E aí conecta essa questão do instinto de sobrevivência com o que você sempre viu dentro de casa, com o que você sempre ouviu dos seus pais, né? Tipo, com o que eles fizeram com o trabalho deles, né? Com a forma com que eles aprenderam que a vida deveria ser, que era justamente isso: crescer, arrumar um emprego, ter dinheiro, se sustentar, sobreviver e um dia, quem sabe, talvez, quando der, viver os seus sonhos, né? Então eu entrei nesse looping também, né? Eu entrei nesse script, nesse manual de sobrevivência. Mas eu tinha uma boa intenção por trás disso. E a minha boa intenção por trás disso era poder realizar os sonhos da minha família e os meus sonhos. E isso que me motivava, sabe? E a única coisa que eu pensava era isso. Eu não pensava se eu estava conectada com a minha essência ou não. Eu não pensava se eu estava fazendo o que eu amava ou não, sabe? Só que quando você entra nisso e você começa a se desenvolver e o tempo começa a passar e a vida começa a passar e você tá trabalhando pra caramba,
E aí você trabalha loucamente e você olha pro seu dia e você percebe que você não tá vivendo com as pessoas que você gosta, que você tá cansada, que você tá sem disposição, que você tá com a energia baixa. E no meu caso, eu tava longe da minha família, porque o meu trabalho era em outra cidade, eu tava, tipo, longe mesmo, dava de carro umas 10, 11 horas. Depois ainda tava em outro estado, que aí de avião demorava 5 horas de avião, mais 6 horas de carro. Então, eu tava longe das pessoas que eu gostava. Quando eu tinha tempo pra me divertir, eu tava cansada. Quando eu queria fazer as coisas, eu tinha que trabalhar. E aí, quando eu tinha tempo livre também, eu tinha que estudar inglês, porque era importante aprender inglês. Ou quando eu tinha tempo livre, eu tinha que fazer uma pós-graduação, eu tinha que fazer um curso, eu tinha que estar, sabe? Então, no fim das contas, era como se eu não estivesse vivendo, eu não tivesse... literalmente eu tava só trabalhando para sobreviver, né? E aí, isso começou a gerar um descontentamento dentro de mim e começou a gerar alguns questionamentos do tipo, poxa, será que a vida é só isso, né? Será que eu tô aqui para trabalhar, tipo, 10, 15, 20, 30 anos para um dia, quem sabe, talvez, quando der, eu viver os meus sonhos? E aí eu vi que não, né? Eu vi que não era isso. Eu vi que a vida não era por aí. Eu vi que podia ser diferente, né? E eu comecei a olhar para muitos grandes líderes, assim, que eu admirava e pessoas que tinham um projeto de impacto no mundo, de transformação no mundo. E eu comecei a ver algo em comum nessas pessoas, né? Eu comecei a ver que essas pessoas, elas não faziam aquilo por sobrevivência. Elas faziam aquilo por amor. E eu vi que a motivação delas era diferente, né? E aí vem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi com o meu grande mentor, que é o Brendon Burchard, que ele fala o seguinte: pare de visualizar os seus sonhos e viva os seus sonhos hoje. E ele dá um exemplo dele sensacional, que ele fala assim: eu sempre tive o sonho de ser escritor, só que eu percebi que eu não estava sequer escrevendo todo dia. E aí ele falou, como que eu vou ser um escritor se eu não estou sequer escrevendo uma página diariamente? E é isso, sabe? Foi justamente isso que eu percebi naquela época. Eu falei, cara, o que dos meus sonhos eu estou vivendo hoje? O que do meu dia ideal eu estou vivendo hoje? O que do meu estilo de vida que eu quero eu estou vivendo hoje? E se você tem um sonho e você só está visualizando esse sonho, mas você não faz nada para que esse sonho aconteça hoje, você não sabe se o amanhã vai existir. Entende? Então, eu parei esses dias, inclusive, esse final de semana eu estava refletindo sobre isso na minha vida hoje, sabe? Tem muita coisa do meu dia ideal que eu faço hoje. Mas eu tenho um grande sonho, que é viajar o mundo fazendo eventos e palestras. Isso, assim, é o que me dá muita motivação, muita energia, sabe? E eu falei, cara, como que eu posso, de certa forma, materializar esse sonho hoje, né? E construir cada vez mais esse sonho. E no ano passado eu fiz muito disso através de eventos que eu fiz, tanto aqui em São Paulo quanto lá no Sul. Mas esse ano eu tava me sentindo um pouco desconectado desse meu sonho, sabe? Até por todos os processos que eu passei, mas enfim, eu falei, cara, como que eu me reconecto com esse sonho? Como que eu começo a viver esse sonho hoje? E aí eu vi que uma das formas de eu viver esse sonho hoje é isso aqui que eu tô fazendo agora, é fazer essas lives com vocês, porque tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro aqui, sabe? Então, ter esse momento aqui, ter esse contato é uma forma de viver esse meu sonho hoje, sabe? É uma forma de eu começar a cada vez mais tornar ele palpável e mais próximo de mim. Então, com o seu trabalho é a mesma coisa. Será que você está trabalhando todos os dias para um dia, quem sabe, talvez quando der, viver os seus sonhos? Se isso está acontecendo na sua vida,
Eu entendo, porque eu sei que no fundo você teve uma boa intenção por estar nessa situação, assim como eu tive a minha boa intenção de conquistar os meus sonhos, de ajudar a minha família, de ter dinheiro para um dia, quem sabe, talvez quando desse ajudar a minha família a realizar os sonhos deles. Mas eu quero te dizer que você pode fazer isso antes, que você não precisa trabalhar 10, 15, 20, 50 anos com algo que você não ama para um dia, quem sabe, talvez quando der você viver os seus sonhos. Você tem que começar a construir os seus sonhos hoje. Você tem que começar a viver os seus sonhos hoje. Não é amanhã, não é depois. E essa sua boa intenção, que talvez pode ser a mesma que eu tive, de ter recurso financeiro para sobreviver, para guardar dinheiro, para um dia, quem sabe, poder viver os meus sonhos. Se você se identifica com isso, por que não você ter dinheiro, ter condições e construir a vida que você quer viver fazendo algo que também você ama? Por que não? O que te impede? E aí, eu quero compartilhar com vocês algo que é uma pergunta que, se você demorar para responder ou você não souber a resposta, significa que você está vivendo no regime da boa intenção, que é o regime da sobrevivência. E a pergunta é a seguinte: por que você faz o que você faz? Por que você trabalha com o que você trabalha hoje? Qual é a resposta que você tem para essa pergunta? Porque se você demorar para responder isso, é sinal que você ou tá na fase da boa intenção ainda, e aí você não trouxe para consciência, e o objetivo dessa live é justamente trazer isso para tua consciência, ou você tá fazendo isso não é por você, é por outra pessoa. É porque alguém te falou que tinha que ser assim, é porque você cresceu e você aprendeu que tinha que ser assim, é porque alguém te falou que essa era a única forma de ganhar dinheiro. É porque alguém te falou que essa era a única forma de você sobreviver, pagar suas contas e fazer as coisas que você quisesse. É porque alguém te falou. Mas não porque é realmente um desejo seu. Então, por que você faz o que você faz? Para quem está ao vivo aqui comigo, você sabe por que você faz o que você faz? Real, lá no fundo, assim, a resposta mais genuína. Você sabe por que você faz o que você faz? Responde aqui para mim. E aí eu quero te falar 3 razões pelas quais a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui vivendo? Quais são as 3 razões pelas quais nós estamos aqui hoje? A primeira delas é curtir. A gente está aqui para se divertir. A gente está aqui para curtir a vida. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, o nosso trabalho tem que ser divertido. Tem que ser leve, tem que ser gostoso. Se você não está se divertindo fazendo o que você faz, tem alguma coisa errada. E quando eu paro para refletir única e exclusivamente nesse negócio do curtir, da diversão, sabe o que eu percebi? Eu percebi que quando eu estava ainda no mundo corporativo, os momentos de maior diversão meus eram fora do trabalho. Eu me divertia fora do trabalho, eu não me divertia dentro do trabalho. Ou seja, eu trabalhava a semana inteira loucamente para um dia, talvez, quem sabe, quando der e quando eu tiver tempo, me divertir. Só que se a gente tem 7 dias na semana, será que é para eu me divertir só apenas um dia, talvez, quem sabe, quando der? Acho que não, né? Porque eu não sei o dia de amanhã.
Eu sei o dia de hoje. Eu só sei desse momento, de agora. E se eu não estiver aqui fazendo essa live me divertindo com você, qual é o sentido de eu fazer essa live? Não tem. Então essa é a primeira coisa. Nós estamos aqui para curtir. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, quanto que você está curtindo hoje naquilo que você faz? Quanto que você curte naquilo que você faz? Responde aí pra mim. Ó, a Jenny falou, a primeira coisa que vem na cabeça é que uma forma de amiga me... A primeira coisa que me vem na cabeça com relação à minha profissão, processo de cura e ajudar as pessoas e com isso ganhar dinheiro. Alinhar a minha profissão, a minha mensagem para o mundo e assim ganhar dinheiro. Sim? E qual é a sua mensagem para o mundo? Mas já tá muito mais alinhado com algo que você quer. E então comenta aí pra mim, de 0 a 10, o quanto que você está curtindo hoje, o quanto que você se diverte fazendo aquilo que você faz, tá? A segunda razão pela qual estamos aqui é servir, contribuir. Por que servir e contribuir, gente? Para pensar que cada um de nós, a gente tem uma história, a gente tem uma vivência, a gente veio numa família X, a gente viveu coisas completamente diferentes, a gente desenvolveu habilidades completamente diferentes, a gente tem qualidades e talentos que são únicos dentro de cada um de nós e a gente tem uma experiência ao longo da nossa jornada que é única, que é singular e que ninguém mais tem. E muitas vezes aquilo que você viveu, aquilo que eu vivi, quando eu vou contribuir com a tua vida através disso, eu faço a diferença para você e vice-versa. Entende? Então a gente está aqui para contribuir um com os outros. Caso contrário, viveríamos sozinhos. Não seríamos vários de nós. Então nós estamos aqui para contribuir. Nós estamos aqui para servir a vida e servir aquilo que a gente ama fazer. Que é a gente, que é a nossa essência, que é a nossa história. Nós estamos aqui para colocar a nossa história, os nossos talentos e habilidades únicas a serviço da vida e do mundo. E não importa se é dentro do mundo corporativo, se é fora do mundo corporativo, se é você empreendendo, se é você trabalhando para alguém, não importa. Importa que seja você, importa que seja a sua essência, importa que você saiba por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Que você saiba a razão pela qual você trabalha com aquilo que você trabalha. E que você esteja se divertindo, servindo. E um terceiro ponto, evoluindo. A vida ela é um processo de evolução, é um processo de maturação. Se você olhar para a natureza, as coisas nascem, crescem e morrem. É um ciclo. Nós nascemos, crescemos e vamos morrer um dia. Então, nós estamos aqui para passar por um processo de evolução. Então, as 3 razões simples pelas quais estamos aqui é curtir, servir e evoluir. Se você não sabe por que você faz o que você faz, se você trabalha com algo que você não sabe a real razão, ou seja, você está vivendo no manual da sobrevivência, ou você está vivendo ainda na fase da boa intenção, e fazendo isso porque alguém falou que tinha que ser assim, estou trazendo isso para a tua consciência. Como que você mede isso? Você sabe responder por que você faz o que você faz? Segundo, você se diverte fazendo o que você faz? Você serve e você evolui fazendo o que você faz? Então eu quero que você avalie esses 3 fatores do curtir, do servir e evoluir de 0 a 10, dá uma nota para isso. Como que tá isso no seu trabalho hoje? E por que dar a nota é importante? Por que você medir isso é importante? Porque você só consegue transformar aquilo que você traz para a consciência. E você só consegue saber se você melhorou naquilo que você mede. Se você não está medindo, você não consegue saber se você melhorou ou não. Você precisa achar uma forma de medir as coisas. Você precisa achar uma métrica
Você precisa transformar as coisas em algo tangível, palpável, para você medir a evolução. Então, numere. Numere aquilo que é quantitativo, porque você reduz a chance de autossabotagem. É só uma técnica simples para você reduzir a sua autossabotagem. E você, de fato, conseguir ser verdadeira com você e conseguir medir essas mudanças. Então, se você foi uma das pessoas que respondeu que não sabe porque faz o que faz hoje, ou que acha que as notas do curtir, servir e evoluir estão baixas, eu vou te fazer um desafio. Faça essa pergunta todos os dias durante uma semana. Só que você vai fazer o seguinte, você vai de noite, você vai se perguntar, de 0 a 10, quanto que eu servi, quanto que eu curti, depois disso, você vai viver o dia seguinte, você vai chegar na noite de novo e você vai fazer essa mesma avaliação. De 0 a 10, quanto que eu servi, quanto que eu evoluí, quanto que eu contribuí hoje. E aí você vai se questionar o seguinte, se eu pudesse viver esse dia novamente, o que que eu melhoraria em mim? O que que eu faria de diferente em mim? E aí você vai gerar ações. Só que vocês conseguem perceber o poder disso? Você vai estar refletindo com intenção sobre a sua vida. Para que você de fato viva aquele dia com propósito. Para que você de fato haja com propósito. Para que você de fato haja buscando a mudança na sua vida. E aí você se permite entrar nesse processo de transformação. Porque as coisas não são do dia para a noite. Não precisa ser do dia para a noite. Desde o dia que eu acordei para a vida e que eu decidi que eu ia fazer minha transição de carreira, esse processo levou quase 1 ano. Foi um pouco menos de 1 ano, mas foi um processo. Só que quando eu entendi que mesmo estando lá fazendo um trabalho que eu não amava, eu podia curtir mais, eu podia servir mais, eu podia evoluir mais, aquilo começou a se tornar leve para mim. E aí eu já tinha uma outra intenção por trás. A minha intenção não era mais a da sobrevivência, a minha intenção não era mais a intenção de ajudar minha família a realizar os sonhos deles, a minha intenção não era mais só de, estou aqui para ganhar dinheiro para um dia, quem sabe, talvez quando der eu viver os meus sonhos. Não, a minha intenção era o quê? Isso que eu estou fazendo agora é a ponte para aquilo que eu quero viver. Então, por esse período X, eu vou ficar aqui para depois eu fazer isso daqui. E eu fui construindo esse processo. Só que eu não deixei para viver as coisas que me faziam bem só depois da transição de carreira. Não. Eu comecei a fazer tudo aquilo que eu queria fazer antes. Eu comecei a cuidar de mim. Eu comecei a fazer o meu exercício físico com consistência. Eu comecei a estudar. Eu comecei a investir no meu autoconhecimento. Eu comecei a fazer curso. Então, tudo aquilo que eu queria viver lá na frente, eu comecei a fazer exatamente naquele momento. E aí as coisas começam a se transformar. Aí você começa a ver resultado na sua vida. E é aquilo que eu falei. Se você tem um sonho, pare de visualizar o seu sonho somente. Viva o seu sonho hoje. Traga para o presente aquilo que você quer viver lá na frente. De alguma forma, aquilo que você quer realizar lá na frente pode ser vivido agora. E se você não botar os tijolinhos para que isso aconteça agora, isso vai ficar só na sua imaginação. E esse amanhã pode ser que ele chegue ou não. Você não sabe. Isso é uma coisa que você não controla. A única coisa que você controla são as ações que você toma hoje, no seu dia a dia. É só isso que você controla. E olhe lá. Porque você age e o resultado também você não controla. Entende? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Jenny, adorei essa. Deixa eu carregar meu celular aqui. A Jenny falou assim, o desafio é servir, evoluir, se divertir e o dinheiro não vir. Jenny, deixa eu te falar uma coisa, por experiência própria, tá? Quando você... Presta bem atenção. Quando você está alinhada com a sua missão, com a sua essência, quando você está curtindo
servindo com puro intento, de forma genuína e se dedicando por aquele porquê, sem esperar nada em troca, e você está realmente ocupando o seu lugar no mundo, o dinheiro vai vir até você. E se o dinheiro não está vindo até você na proporção que você quer, existem duas coisas a serem feitas. A primeira, desbloquear as suas crenças, que podem ser crenças de merecimento, que podem ser crenças da sua ancestralidade, que podem ser crenças relacionadas à capacidade, que podem ser crenças relacionadas a dinheiro por si só. Então, é você desbloquear isso, porque esse universo ele é abundante e você tem direito a acessar essa abundância. A abundância é um sentimento que já habita dentro de você. Você só precisa tirar as camadas da cebola que estão te impedindo de acessar isso. E o segundo ponto é, está tudo alinhado, já tirei várias crenças, já desbloqueei várias coisas. É você ter uma metodologia, um passo a passo, uma guiança para executar e fazer o seu negócio crescer. E aí, gente, eu gosto muito de falar sobre isso, que é assim, quando eu entrei nesse universo holístico, quando eu entrei nesse mundo da espiritualidade, quando eu comecei a realmente isso entrar na minha vida com uma consistência maior, eu vi muita gente do mundo da espiritualidade falando que ou eu sou espiritualizado ou eu tenho dinheiro. O cacete! Nós estamos no mundo da matéria, nós estamos aqui para desfrutar do mundo da matéria também. Só que nós somos seres espirituais, nós somos uma alma que está aqui nesse corpinho. Mas estamos vivendo o mundo da matéria. Então tá tudo bem a gente desfrutar da matéria, a gente está aqui para isso. A questão é ter um consumo consciente e desfrutar da matéria com aquilo que é importante para você, fazendo bem para você, fazendo bem para o outro e fazendo bem para o todo. E quando você entende esse contexto, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai conseguir gerar impacto positivo no outro. Mais transformação você vai conseguir gerar no outro. E mais dinheiro você vai querer. E tá tudo bem você querer mais dinheiro. Entende? Só que às vezes a gente precisa desses ajustes. Às vezes a gente precisa se realinhar com o nosso centro, se conectar com a nossa essência, tirar as camadas da cebola que estão nos impedindo de acessar aquilo e buscar a guiança para o nosso negócio crescer, para o nosso negócio prosperar. Eu vou falar por mim, tipo, eu muitas vezes tentei dar murro em ponta de faca, porque isso aqui eu sei, porque isso aqui eu sei como funciona, porque não sei o que. Sabe? Não. Tem gente que já fez, tem gente que já sabe, eu vou lá e vou investir, aquilo vai me dar resultado. E vou te dizer, todas as mentorias, processos, cursos, coisas que eu fiz, tudo se pagou. Tudo se pagou. E muitas vezes eu fiz sem ter o dinheiro para fazer. Andressa, como que você fez sem ter o dinheiro para fazer? Dá um jeito, pede para alguém, fala com a pessoa que tá dando o curso, a mentoria, a palestra, e fala, cara, quero fazer, vou dar um jeito, mas assim, dá para negociar? Peça. Eu vejo muita gente bloqueando no primeiro não, parando no primeiro não. E aí, será que você realmente quer aquilo? Ou você tá dando uma desculpa pra você mesmo? Sabe? Então, eu vejo que são esses dois aspectos, assim. E uma coisa, né? Eu falo, vou compartilhar da minha vivência também. Teve um momento na minha trajetória que, tipo, as coisas estavam acontecendo, mas com muito esforço, sabe? Então o dinheiro tava entrando, mas com muito esforço, assim, tipo... Mas quando eu falo esforço, é diferente de dedicação, tá? Se dedicar faz parte de você construir, de você conquistar aquilo que você quer. É o seu servir. Só que o seu servir de forma leve. Teve um momento da minha carreira, já depois da transição, tá? Que tava tudo com muito esforço, muito pesado. pesado, esforço mesmo, assim, sabe? Desgastante.
E aí não era o caminho. Eu já tava fazendo aquilo que eu amo, que é gerar transformação na vida das pessoas, já. Mas não é pra ser pesado do jeito que tava sendo. E aí o que eu fui fazer? Opa, qual é o meu centro? E será que eu estou alinhada de verdade com o meu centro? Com aquilo que eu realmente acredito? E aí eu vi que tinham ajustes a ser feitos. E tinham crenças a serem limpas também. E tinha uma guiança que eu precisava também. E eu fui investir nisso. Sabe? E isso é natural, gente. Só que você... ou você faz alguma coisa ou você continua do mesmo jeito que tá. Esse é o processo de decisão. Então faça essa avaliação na sua vida. Se você está conectado com a sua essência, se você está fazendo aquilo que você ama, se você está curtindo, servindo, evoluindo e o dinheiro não está vindo, alguma crença tem ou você está errando alguma coisa na execução. E aí você vai buscar uma metodologia para isso, um passo a passo, uma guiança, um mentor, um coach, enfim, alguém que já fez aquilo. Faz sentido, Jenny? A gente até tava falando, né, um pouco sobre isso no direct antes. Então, gente, dever de casa da live de hoje é: faz o teste essa semana. Aproveita que hoje é segunda. E primeiro, responde a pergunta: por que você faz o que você faz? Real, oficial, assim, ó. Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha com o que você trabalha? Qual é a intenção por trás? Segundo, avalie de 0 a 10. Avalie diariamente quanto que você está curtindo, servindo e evoluindo. E estabeleça ações para que um dia após o outro você possa curtir um pouquinho mais, servir um pouquinho mais e evoluir um pouquinho mais. E estabeleça essas ações de um dia para o outro. Não é daqui uma semana, não é daqui um mês, não é daqui um ano. É de um dia para o outro. Às vezes você fica empacado na sua vida ou parado na sua vida porque você está querendo projetar uma coisa para dali um ano, sendo que você não faz nem o que tem que fazer hoje. Eu tava falando com uma cliente minha hoje que eu dei uma atividade para ela de ela definir alguns objetivos SMART. E aí ela me mandou uma mensagem hoje e falou: Andressa, eu tô ficando louca aqui porque tá muito difícil isso. E eu falei, eu nem sabia, eu só falei assim pra ela: faça esses objetivos e essas metas para os próximos 2 meses. Não faça para a vida inteira. É simples. É para o seu próximo passo, para o seu próximo marco. Não é para a vida inteira. Vamos pensar agora no seu próximo marco? Vamos fazer o seu primeiro marco acontecer? Depois a gente pensa nos outros. Porque senão isso só te gera ansiedade. A gente só precisa ter certeza que esses marcos que você está estabelecendo, eles fazem parte do caminho do que você quer conquistar lá na frente. Só isso, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Se esse marco estiver na direção de onde a gente está indo, beleza. Mas vamos concentrar energia nele. E o que eu tô falando para você é exatamente isso. Concentre a sua energia no hoje. O que você pode fazer de hoje para amanhã? Não é de hoje para semana que vem, é de hoje para amanhã. Então, se faça essas 3 perguntas, se avalie. Eu tô fazendo pra mim agora, eu comecei isso... Eu não me lembro se foi no sábado ou na sexta. Que eu tô me fazendo 6 perguntas agora, todo dia. Se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês, eu posso fazer um post disso depois. Mas são 6 perguntas que eu tô fazendo pra mim mesma, pra minha evolução diária. Porque eu vi que tinha alguns pontos que eu podia melhorar. Todos temos. Você só precisa trazer isso para a consciência, porque você só transforma aquilo que está na consciência e você só melhora aquilo que você mede. Porque se você não mede, você não sabe se está melhorando. Simples assim. Então, muitas vezes, as coisas na nossa vida, elas são simples, mas a gente dificulta. A gente bota um monte de entrave, um monte de empecilho, um monte de dificuldade onde não existe.
Então, para pensar aquilo que você está colocando dificuldade, que pode ser mais simples, pode ser mais fácil. É para ser fácil. E o ser fácil não significa não ser desafiador. É desafiador. Busque o desafio. O desafio te faz você se mover. Mas esse desafio é para ser com facilidade, com fluidez, com leveza. E é uma escolha. A gente escolhe. Teta Healing fala muito disso, né? De a gente manifestar aquilo que a gente quer, a gente escolher aquilo que a gente quer. E aí eu sempre falo, quem não acredita, testa. Se você não testou, você pode acreditar ou não, tá tudo bem. Mas se você nem testou, aí o problema é seu. Se não acredita e não testou, o problema é seu, não posso fazer nada. Tá fazendo sentido aí ou não? Então, recapitulando aqui, na live de hoje, a gente falou sobre a boa intenção por trás de você trabalhar com algo que você não ama, né? Eu comentei aqui, compartilhei com você quais eram as minhas boas intenções que me fizeram trabalhar aí 7 anos com aquilo que eu não amava. E eu te fiz uma pergunta, né? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha com aquilo que você trabalha? E apresentei aí 3 razões pelas quais nós estamos aqui hoje, que é curtir, servir e evoluir. Então, meça isso diariamente, de 0 a 10, quanto que você está curtindo, quanto que você está servindo e quanto que você está evoluindo, tá? E você não precisa ir sozinha. Pare de querer fazer tudo sozinha. Seja humilde. Valorize você mesma. Dê a oportunidade para outra pessoa de contribuir com a sua evolução. Isso pode ser um profissional, pode ser uma amiga, pode ser um namorado, pode ser namorada, pode ser um parente, quem for. Você está aqui para socializar, para compartilhar. Você não está aqui para viver sozinha. Então pare de querer ir sozinha, pare de querer fazer tudo sozinha. Peça ajuda naquilo que você tem dificuldade. Tá? E aí, eu queria te fazer um último convite aqui para fechar a nossa live de hoje. Para você se inscrever no Desafio Conectar-se, uma série gratuita de 5 aulas ao vivo que eu e a Valentina Slaviero vamos fazer. A Vale é uma nutri, assim, sensacional, holística, tem certificações aí fora do país também, qualificações fora do país. É incrível, ela tem muito conhecimento para passar. E a gente criou esse desafio Conectar-se para você se reconectar com a sua essência, trabalhar feliz e se sentir bem consigo mesma, mesmo que você ainda não trabalhe com aquilo que você ama. Então a gente vai dar 5 aulas aí ao vivo e gratuitas para vocês, trazendo muito conteúdo para que vocês passem por essa jornada, e a gente está preparando tudo com muito carinho. Então se inscrevam, tem um link no meu perfil aqui no Instagram. Se inscreve lá nesse link e não esquece de se inscrever e vir para o grupo do Telegram também, porque é lá no grupo do Telegram que você vai receber o replay de todas as aulas, que vai ficar disponível só por 24 horas. Então, Andressa, perdi uma aula e vou querer ver 2 dias depois. Não vai ter, vai ser de um dia para o outro. Então já anota na agenda, do dia 29 de fevereiro ao dia 4 de março vai ser essas 5 aulas, tá? Eu só tô definindo os detalhes do horário das aulas porque eu vou estar em Dubai. Então, o fuso horário de diferença são 7 horas. Então, a gente tá ajustando. Provavelmente eu vou acordar de madrugada lá em Dubai para poder fazer a live com vocês aqui do Brasil, tá? Mas eu vou avisar para quem estiver lá no Telegram, eu vou avisar o horário tudo certinho. Então, se cadastra lá, vem pro Telegram. Responde uma pesquisa lá que eu pedi para você responder também, para nos ajudar a entender como que a gente traz mais conteúdo de valor para vocês. Então eu espero vocês nesse desafio aí que vai estar bem lindo, tá bom? Gente, temos mais uns minutinhos aí. Quem tá ao vivo, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Quem tá ao vivo sempre tem prioridade na pergunta, hein? Coloca aqui. Enquanto você escreve sua dúvida aqui, eu deixei um box hoje no meu stories para falar sobre o Theta Healing. E eu olhei meu Instagram aqui antes da live e tem muita pergunta, tá? Eu vou ir respondendo, mesmo que o story saia do ar, eu vou respondendo entre hoje e amanhã.
Mas eu vou responder todas, tá? Fiquem tranquilos. Só peço um pouco de paciência porque tem bastante pergunta mesmo, tá bom? Meus amores, espero então que vocês saibam por que vocês estão fazendo o que vocês fazem, por que real, oficial, assim, ó, lá no fundinho, por que você trabalha com o que você trabalha. Porque só você pode ocupar o seu lugar no mundo. Só eu posso ocupar o meu lugar no mundo. E eu preciso que você ocupe o seu lugar no mundo. E você precisa que eu ocupe o meu lugar no mundo. A sua história só você tem. Os seus talentos, as suas habilidades só você tem. E eu tenho os meus. E a gente tá aqui para somar as nossas potencialidades, para você ocupar o seu lugar, eu ocupar o meu lugar e assim a gente fechar esse quebra-cabeça. Senão, esse quebra-cabeça não vai fechar não, tá bom? Beijos! Para quem tá assistindo o replay, se tiver dúvida me manda depois também. E vejo vocês no Desafio Conectar-se. Começa dia 29 de março, but se cadastre no link que tá no meu perfil, tá bom?